para mais uma conversa em torno da personalidade inesquecível de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é uma alegria muito grande estar envolvido nesse movimento em que o nosso Newton Boechat foi tão bem lembrado pela figura do ilustre jornalista Agnello Morato. Também é a primeira vez que eu volto a Franca, depois da desencarnação da dona Aparecida Novelini, por quem nós temos um carinho muito grande por essa alma generosa. Então quero também aproveitar o ensejo e lembrar essa alma que tanto trabalho para as crianças e tanto trabalho em prol da divulgação do pensamento espírita realizou aqui nas terras de Franca. Vamos ao nosso tema. O tema de hoje, Cristo, o Alfa e o Ômega. O que eu pretendo trazer para vocês com relação a isso? O ilustre paleontólogo, católico, padre Teilhard de Chardin, uma das maiores autoridades do pensamento filosófico e teológico do nosso século, ele traça muito bem o roteiro da evolução, e dentro desse roteiro da evolução ele coloca como um ponto convergente, um ponto futuro, um ponto de efeito de união, de superconsciência, um ponto em que ele chama de ômega. E, precisamente dentro do aspecto teológico, ele diz que o ponto ômega para o qual nós estamos nos dirigindo é Cristo. Cristo é o final da nossa história. Cristo é a concretização da nossa evolução. Cristo é o máximo de evolução, de potencial energético que nós despontaremos no futuro, na nossa meta, no ponto ômega. No entanto, diante das meditações desse ilustre pensador, nós nos recorremos no Apocalipse. O Apocalipse, precisamente, nos diz o seguinte: na frase de João, o evangelista, captando a mensagem do Cordeiro ou do Cristo na ilha de Patmos. É o próprio Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Ora, diante então desta colocação de que o Cristo é o ponto ômega para o qual nós estamos dirigindo, o Apocalipse é mais completo, ele é sintético, ele é profundo, ele vai além, ele não diz que é só o futuro que pertence a Cristo, mas o passado também. Ele é o alfa. Nas letrinhas do alfabeto grego, é como se nós disséssemos, ele é o A e o Z. Ele também tem um princípio da nossa vida, da nossa evolução nas mãos. Basicamente, o que eu quero então apresentar para vocês é que o Cristo é o princípio e o fim dos nossos destinos. Ele conduz com a sua santa e abençoada sabedoria cada um dos destinos daqueles que estão aqui presentes, não só também nosso, mas também dos espíritos que englobam ou que envolvem o planeta Terra. Cristo, então, é o Senhor da história, o princípio e o fim da história. Para nós analisarmos isso de maior profundidade, eu vou me recorrer ao pensamento do grande apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, que diz o seguinte, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 3, 4 e 5, afirma Paulo de Tarso: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu sublinhei algumas palavras importantes que é necessário a gente parar e analisar com bastante atenção diante da profundidade do tema revelado por Paulo de Tarso. Em síntese, Paulo resumiu algumas palavras. O Deus é Pai de Jesus. Então há uma diferença entre as personalidades. O mesmo Deus que é nosso Pai, é Pai também de Jesus. Logo, tirando aí todos os atributos em termos da divindade do Cristo. Segundo, ele fala que foi uma verdadeira bênção para
oportunidade de sermos entregues a Cristo. Segundo, nós fomos entregues a Cristo e recebemos essas bênçãos nos lugares celestiais. Para sermos mais precisos, o texto no original grego é nos lugares espirituais, ou em outras palavras, no plano espiritual. Foi lá no plano espiritual que nós fomos entregues à figura de Jesus. E isso se constitui numa verdadeira bênção para nós. Diz lá a passagem que isso aconteceu em Cristo, ou melhor, foi nos dado a Ele. Nós fazemos parte dele, Ele nos recebeu. Depois continua Paulo. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Antes de existir o planeta Terra, nós já havíamos sido entregues a Jesus. Para continuarmos no mesmo Paulo de Tarso, repare nesta outra frase que ele escreve na carta aos Hebreus. Antes da fundação do mundo, diz Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, que pelo Filho, quer dizer, Deus, através do Filho, que era Jesus, por Ele que fez também o mundo. Então, encaixando as duas passagens do Evangelho, está se dizendo que nós fomos entregues no plano espiritual como uma verdadeira bênção para Jesus. Antes de haver a terra, antes de ser criada a terra, ou de ser fundada a terra. Depois, esse mesmo Jesus que nos recebeu nos lugares celestiais, fez também o mundo, ou fez o nosso planeta. Continuemos desenvolvendo o pensamento de Paulo de Tarso. Qual foi o objetivo dele nos receber antes da formação do mundo? O objetivo era nos transformar em santos irrepreensíveis. Então, Deus nos abençoou nos lugares celestiais, nos entregou a Jesus, e Ele tem como objetivo, ou como meta, nos levar a uma santidade irrepreensível. Qual é o modelo para essa santidade? Continua Paulo. Diante dele, ele é um modelo, como também está lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 625. Jesus é o modelo, Jesus é o parâmetro, ou como disse Teilhard de Chardin, é o ponto ômega, é aonde nós devemos nos espelhar, o futuro da nossa evolução. Continuando Paulo, o objetivo, ou melhor, a grande prova, ou a prova dos 9 de que realmente somos santos irrepreensíveis diante dele, ou tendo ele como modelo, isso vai se resumir na palavra caridade, que entre as virtudes da fé e a esperança é a caridade a maior das virtudes, como apresenta Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Então, a prova de que seremos santos e irrepreensíveis é quando tivermos a virtude da caridade. E, continua Paulo, nós fomos entregues a Jesus numa consideração muito interessante diante também de um estado muito, podemos dizer assim, significante. Diz ele que Jesus nos recebeu como filhos adotivos. Essa colocação é muito simpática e muito bonita de Paulo. Jesus nos recebeu como filhos adotivos. Ou melhor, Ele é nosso Pai. Ele é Pai em termos de ter a responsabilidade de nos conduzir, de nos guiar. Não diz lá a passagem que nós o aceitamos como Pai adotivo. Diz que Ele nos aceitou como filhos adotivos. Acho que ficou bem claro, né? Ele nos aceitou independente de nós o aceitar ou não. Ele já nos aceitou. Agora, repare que essas colocações de Paulo são realmente muito sérias, né? Porque nós estamos diante de revelação tamanha. Jesus nos recebeu nos lugares espirituais. Então nós estávamos no plano espiritual antes de existir a Terra. Só depois de existir a Terra, depois de atingirmos o plano nominal, aquele Hzinho ali é de homem, de estado nominal, ou de atingirmos o estado de consciência, só aí nesse momento que dos lugares espirituais nós fomos entregues a Jesus como uma verdadeira bênção. E o Mestre resolveu fazer o mundo, ou fazer a Terra. E agora a Terra passou a ser a nossa grande escola, o nosso grande hospital, a nossa grande oficina de trabalho. Qual é o objetivo que Ele quer realizar aqui na Terra?
sairemos lá do ponto alfa, no início da nossa evolução, e caminharemos para o ponto ômega. É lá no ponto ômega que nós vamos receber a santidade e a caridade. É só lá no estágio de alta evolução espiritual em que vamos assumir o nível crístico, é que seremos santos e irrepreensíveis e que teremos a virtude da caridade. Por enquanto, nós estamos num trabalho de construção. Vamos por partes, vamos analisar a trajetória desta evolução. Começamos no ponto alfa. O que é esse ponto alfa no Livro dos Espíritos de Allan Kardec? Diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 540, que nós começamos por ser átomo. Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo, em que era o próprio átomo. Então nós temos no início da evolução, no ponto alfa, o átomo ou mineral. No reino mineral, precisamente, nós começamos o trabalho de desenvolvimento do aspecto da atração. Por aglutinação, os elementos se atraem e também se combinam por afinidade. Então, a primeira grande descoberta do ser no carreira evolutiva foi a lei de atração no reino mineral. Depois, foi a lei de sensibilidade no plano vegetal. Continuando esse percurso, nós temos que no reino animal houve a descoberta ou a presença do instinto. E só depois, então, no plano humano, no plano espiritual, como diz Emmanuel, no plano espiritual é que nós atingimos o patrimônio da razão. Juntamente com a razão, para sabermos o que é o bem e o que é o mal, passamos a ter o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para saber o que é bem e livre-arbítrio para saber o que é mal. E ao mesmo tempo, imediatamente recebemos a responsabilidade. Responsabilidade para que, se praticarmos o bem, venhamos a ser felizes, ou, se praticarmos o mal, venhamos a ser infeliz. Como diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 614. A única coisa que traz felicidade para o homem é a lei de Deus, a vivência plena do bem. Ora, essa trajetória evolutiva foi feita por Jesus, que também é um irmão nosso. Ele fez essa trajetória evolutiva, atingiu o patrimônio da razão e da liberdade e seguiu em linha reta para Deus. O que é isso, seguir em linha reta para Deus, para o ponto ômega ou para a sua própria cristificação? Diz Emmanuel, na pergunta 243 do livro Consolador, que Jesus foi o único espírito que passou aqui no nosso planeta Terra, não quer dizer que foi o único do universo, mas do nosso planeta Terra, que seguiu em linha reta para Deus. O Livro dos Espíritos explica muito bem isso na pergunta 125 de O Livro dos Espíritos, quando diz que existem aqueles que seguem o caminho do bem e os outros que seguem o caminho do mal, cuja eternidade é mais longa. Jesus fez a sua trajetória evolutiva e atingiu o pleno estado de santo ou de caridade, o pleno estado de luz, atingiu o seu ponto ômega. Só agora, nessa imensa hierarquia em que ele se encontrava, isso antes de existir o nosso planeta Terra, só agora, já no estado de santo e de caridade plena, caridade do Cristo, tão grande ao ponto de nos receber, de criar um planeta para nós, de guiar a nossa evolução. Caridade maior é impossível de pensarmos. Só depois dele atingir esse estado pleno é que nós fomos entregues para Cristo. Quer dizer, nós quando fomos entregues para Jesus nos guiar, ele já possuía esse estágio de alta evolução espiritual. Ele já era um espírito puro, um espírito que havia atingido a plena realização espiritual, como nos fala já a pergunta citada 625. Ele é o espírito mais puro que apareceu na Terra, de O Livro dos Espíritos. Repare então que ele, nesta condição espiritual, é que nos recebeu. Recebeu para quê? Para que tivéssemos essa evolução espiritual. O que ele quer realizar em nós? Quer realizar a santidade. Nós poderemos fazer um caminho obediente em linha reta, como também poderemos ser desobedientes e fazermos um caminho em várias curvas. Como diz a filosofia oriental, um verdadeiro samsara do ioiô, de ir e vir, e fazemos vários desgastes das nossas quedas sucessivas e dos erros sequentes que temos diante da vida. É nesse exato momento que Cristo toma
toma conta de nós e guia a nossa evolução. Ele nos adotou como pai e age como um pai. E diante dessa condição, ele toma conta de cada um de nós. É tão verdade isso, que ele mesmo quando veio à Terra, ele disse que veio para os seus e os seus não reconheceram. E que, independente de nós não o reconhecermos, ele nos tem. E ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E pelo amor tremendo a cada um de nós, ele expressa que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia, porque ele toma conta de cada um de nós. E qual é a sua alegria? Quando uma ovelha perdida volta ao rebanho, volta ao aprisco, volta ao controle da sua bênção e do seu amor. Para nós, uma verdadeira bênção sermos entregues para Jesus e aí começarmos a trilhar a nossa evolução. Vamos analisar essa situação com um pouco mais cuidado. Cristo nos recebeu no plano espiritual, criou o planeta Terra e agora nós viemos habitar aqui. O planeta começou com as suas dificuldades iniciais, completamente inabitável. Ele foi preparado pela sabedoria do Mestre e, quando estava em condições de receber a vida, começamos a reencarnar. E desde o início da história nós temos a participação do Cristo, através dos mais variados mensageiros. Em todos os tempos da história, em todas as localidades da história, sempre vieram grandes homens que anunciavam que viria alguém que complementaria e que guiaria a manifestação dos seres humanos para o campo do bem. Principalmente entre os profetas de Israel, que anunciavam a vinda de um Messias, de alguém que tinha o controle, que era o guia espiritual de uma nação, que era o guia espiritual daqueles que lutam com Deus, daqueles que têm dificuldades e que estão ainda em estágio, podemos dizer, rudimentar, em estágio ainda primitivo para aceitarem verdades nobres com a mensagem do amor. Todos os profetas seguem o mesmo perfil. E o Cristo se preocupou com os mínimos detalhes para que nós tivéssemos aqui condições para vivermos na Terra da melhor maneira possível. Qual é o objetivo, basicamente, de virmos para a Terra? O objetivo é a evolução. E com essa evolução nós vamos atingir um grau de santidade. O que é santidade? A palavra santo vem de ágion no grego, que quer dizer cósmico. A mente santa é aquela que é cósmica. Cósmica gerou a palavra cosmética, que quer dizer beleza, produto de beleza. É aquela alma bela, é aquela alma nobre, é aquela alma de escola, é aquela alma que tem uma mente cósmica, universal, que não tem barreiras, barreira de religião, barreira de raça, barreira partidária, que não existe barreira porque ela, antes de tudo, ama. E porque ela ama, ela é cósmica. E porque ela é cósmica, ela é bela. Esse é o objetivo da evolução e para lá é que ele está nos levando, está nos guiando. Continua ainda. O objetivo é a caridade. Que caridade? Uma caridade tão ampla, mas uma caridade tão fraterna que venha a gerar um relacionamento de amor entre todos. Um relacionamento em que todos formam um só corpo, cujo Cristo é a cabeça, como afirma Paulo de Tarso na sua carta aos Efésios. Uma caridade tal em que diz o próprio Jesus mais tarde: eu já não vos falo como servos, e sim como amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Por isso, não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Essa é a verdadeira caridade que nós criaremos em toda a família terráquea. É esse espírito de amizade, esse espírito de fraternidade. Esse é o objetivo da evolução. Mas para chegarmos a esta condição, quanta peregrinação! Os caminhos, o caminho é tortuoso, a eternidade é longa, as dificuldades são sérias. Repare no Livro dos Espíritos. Diz lá a pergunta 167 do Livro dos Espíritos que o objetivo básico da reencarnação é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade através da expiação. Nós vamos expiar o quê? As nossas dificuldades do passado. Mas continua Kardec na mesma pergunta, na pergunta logo sequente, que é a 168. Bom, se a finalidade da reencarnação é expiação, e aí melhorarmos,
purificarmos do nosso passado e melhorarmos? Até quando o espírito reencarna? E os espíritos respondem: eles reencarnam até que se ache limpo de todas as impurezas. Então a gente está aqui, pareceu neste orbe criado por Jesus, para nos purificarmos e nos purificarmos através da reencarnação. E a gente se reencarna até que se ache limpo de todas as impurezas. E quando não tivermos mais impurezas, aí seremos puros, como diz a pergunta 113 do Livro dos Espíritos. O espírito puro chegou ao ponto ômega, e aí não precisa mais reencarnar, só em caráter de missão. E o espírito puro, então, fica livre do sansara das reencarnações sucessivas. Nesse exato momento atinge a liberdade, porque chega ao grau de santidade e de caridade irrepreensível. Mas continua Kardec nessa sua lógica até a pergunta 169, logo a seguinte. Bom, se o objetivo da encarnação é expiação, se a gente expia até que se ache limpo de todas as impurezas, até quanto tempo leva isso? Quantas reencarnações são necessárias? E os espíritos responderam: as reencarnações são muito numerosas. Então aqui eu quero fazer um parênteses, vocês não vão para outra cidade, então eu só quero falar aqui para vocês aqui de Franca, tá? Tem muito espírita aí achando. Vocês jogam que não vão contar? Não dá. Tem muito espírita aí achando que está na última reencarnação. Tira isso da cabeça, isso dá um brau. Anotem, dá um brau. Não acredito. Bom, podemos até interpretar assim: estamos na última reencarnação do século, que aí não dá mais tempo, né? Para reencarnar, aí dá tudo bem. Mas olha, as reencarnações são muito numerosas. O objetivo da reencarnação é esta expiação, com o conseguinte, com a purificação. E quem está cuidando disso nos mínimos detalhes é a figura augusta de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos adotou como filho. Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos buscar subsídio agora em André Luiz. Lá no capítulo 12 do livro Nosso Lar, Lísias, o enfermeiro amigo de André, disse assim para ele: em verdade, todos nós que encarnamos no globo terráqueo temos um fato sujo para lavar no tanque da vida. Olha que expressão interessante do Lísias. Todos nós temos um fato sujo para lavar no tanque da vida. O que vem a ser isso? Basicamente, é que nós temos uma roupa suja para lavar. Podemos até nos recorrer daquele simbolismo lá do Gênesis de Moisés, quando depois da simbologia do erro de Adão, ele recebeu uma túnica de peles, né? Quer dizer, uma roupa, como diz Kardec, uma veste, a veste da reencarnação. Na veste da reencarnação, nós temos então sujeiras para nos limparmos aqui no tanque da vida. Como isso se processa? O trabalho da reencarnação faz um primeiro mergulho no líquido amniótico. Está aí por simbologia, um mergulho no tanque. E logo que o espírito mergulha nesse tanque, depois de 9 meses, ele nasce para as experiências planetárias. Veja, na explicação de Lísias, a semelhança em termos da roupa. A roupa está suja, se não tivesse, a dona de casa não lavava. Está claro? A roupa está suja, ela mergulha primeiro a roupa no tanque. E depois que mergulha a roupa no tanque, começa o trabalho de esfrega. E olha que coisa interessante. O tanque é todo onduladinho, não é? Não existe um tanque com a pedra de mármore lisa, porque senão a sujeira da roupa não saía. Então ele tem aquelas pedrinhas, a dona de casa molha, passa o sabão e começa a esfregar. E aí ela enxava outra vez e olha se a roupa está limpa. Se ela estiver limpa, ela pendura. Se não, o que faz? Volta a molhar outra vez e lavar. Então o espírito vai passando por causa da sua expiação, pela purificação das reencarnações. E ele vai se purificando. E até quando o espírito se reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. E essa purificação é muito numerada? Sim, as reencarnações são muito numerosas. Então nós estamos nesse trabalho de purificação. Só que, como eu coloquei ali na nossa transparência, esse caminho ondulado, com essas dificuldades do ir e vir, é que tem alguns companheiros que são imprevidentes, como aquela dona de casa que, em vez de lavar roupa numa pedra de barro limpinha, lava numa pedra de barro, um pedaço de barro. Imagina, quanto mais esfrega, quanto mais suja. Realmente tem pessoas que saem daqui da encarnação física em estado deplorável, se envolvem dentro dos vícios mais estranhos, né?
mais comprometedores para a evolução espiritual e saem realmente num estado de desespero. E aí é necessário lavar quantas vezes for necessário. Podemos imaginar a água do filtro. Se a água está cristalina, a gente bebe. Se não está cristalina, a gente filtra. Mas se a água estiver muito barrenta, eu tenho que filtrar várias vezes, limpando a vela, ou trocando a vela do filtro, ou trocando de organismo físico, até o espírito ficar plenamente limpo. Esse cuidado, através das reencarnações, que Cristo guia e cuida de nós. Já citamos então no Livro dos Espíritos, já vimos o mesmo processo em Lisas e no André Luiz. Vamos agora nos recorrer de Paulo de Tarso, já que o nosso trabalho está em Paulo, nós então vamos pensar em Paulo. Paulo de Tarso, na sua carta ao seu amigo particular Tito, no capítulo 3, versículos de 4 a 5, aqui eu quero abrir um parênteses, porque Tito era amigo de Paulo e Paulo mandou uma carta para ele. E essa carta é uma das 14 cartas que constam do Novo Testamento. No Novo Testamento, a segunda parte das Escrituras, consta-se dele 27 livros. Desses 27, 14 são de Paulo. Entre os 14 de Paulo, um é a carta que ele escreveu a Tito. E precisamente nesse capítulo, no capítulo 3, versículos de 4 a 5, o apóstolo da gentilidade explora o seguinte tema: Deus, por causa da sua misericórdia, resolveu nos salvar, não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas por causa da sua misericórdia, através do lavatório da reencarnação para o renascimento de um Espírito Santo. Eu vou repetir o pensamento do apóstolo e depois nós vamos meditar. Deus, por causa da sua misericórdia, quando resolveu nos salvar não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas por causa da sua misericórdia, através do lavatório da reencarnação para o renascimento de um Espírito Santo. Vamos por partes. Primeiro, Deus fez isso por causa da sua misericórdia, e diz muito bem Allan Kardec no seu inferno. Será que ele conseguirá? Sim, é lógico que sim. Porque ele é todo misericordioso, ele quer. E ao mesmo tempo ele é todo poderoso. Se ele é todo poderoso, ele pode. Se ele quer, porque é todo misericordioso. Se ele pode, porque é todo poderoso, ele fará. Porque quer e pode. Então ele, por causa da sua misericórdia, resolveu nos salvar. É lógico que estávamos em apuros. Logo ele nos entregou nas bênçãos, uma verdadeira bênção a Jesus, para que ele guiasse e cuidasse da nossa evolução com um calor de pai, que nos adotasse como filho, ele, um irmão mais adiantado em evolução, que cuidasse em extremo amor por cada um de nós. E o método para a salvação, diz ele, o método da salvação é através do lavatório da reencarnação. Vocês poderiam dizer assim, mas está lá na Bíblia a reencarnação? Está sim. É que quando a gente lê aí nas Escrituras, a gente encontra a palavra regeneração. Mas não é regeneração. A palavra no original grego, que basta ter uma bíbliazinha para traduzir, um dicionário grego-português, a gente logo pode traduzir o texto, a palavra é parigenesia. E pari é de novo. Gênese é nascer. Parigenesia, então, é nascer de novo. Ele resolveu nos salvar através do lavatório da parigenesia. E ele, Paulo, estava escrevendo no grego. E no grego, que ele conhecia muito bem, porque era doutor, e fez um extremo e grande sucesso no Areópago em Atenas, falando na língua grega. E que mais ainda, era a palavra técnica parigenesia para a reencarnação desde os pitagóricos. Era a palavra técnica de Pitágoras, que Paulo conhecia muito bem os gregos. Era a palavra técnica para Pitágoras, era a palavra parigenesia usada por Sócrates, era a mesma palavra usada por Platão, logo era a mesma palavra usada pelos pré-socráticos e por aqueles que vieram depois de Sócrates. Era a palavra técnica para a reencarnação. Ele usou certo. Deus resolveu nos salvar através do lavatório da reencarnação. Igualzinho o Livro dos Espíritos. Estávamos em apuro, expiação. Pergunta 167. Até quando o Espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. No lavatório da reencarnação. Mas qual é o objetivo deste lavatório? Diz Paulo. O objetivo de passarmos pelo lavatório da reencarnação é para renascermos santos. Ou para renascer no Espírito Santo. Para sermos santos. Que é o objetivo da evolução. Nós estamos evoluindo, passando pelo lavatório da reencarnação para atingirmos a caridade. E nesta caridade plena
realizarmos em nós a santidade de sermos belos, ver a beleza em tudo e de termos uma visão cósmica, uma visão sem fronteiras, sem limites. Esse trabalho, então, está sendo feito por Jesus. Só que nós temos, então, depois da fundação do planeta Terra e da nossa vinda para cá, dois níveis bem claros nesse trabalho. Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer, antes da sua vinda e depois da sua vinda. Ele marcava um verdadeiro epicentro da nossa história. Uma divisão, uma força em que dividiu a história em duas partes. Antes dele, anunciavam ele. Depois dele, ele mesmo se anunciou. Vamos ver, inicialmente, a história antes do Cristo. E para isso, vamos nos recorrer do pensamento mais conhecido de nós, que é a primeira revelação, é a revelação mosaica. Nós estamos diante de seres extremamente animalizados, seres que não podiam ter outra oportunidade a não ser viver em regime de escravidão no Egito. E o judeu viveu no Egito pisando na lama para fazer as grandes construções do povo egípcio. E ali eles sofriam, ali eles não tinham oportunidade, ali todos os varões eram mortos dos judeus, para que eles não pudessem fazer levante, para que eles não pudessem se revoltar. E diante dessa vida de amargura, eles viviam. Moisés tem a revelação no Monte Sinai. E ao ter a revelação do Monte Sinai, ele entra em contato com Deus do Antigo Testamento. Quem era esse Deus do Antigo Testamento? Era o próprio Jesus. Era o guia espiritual da terra. Era aquele que se anunciou para Moisés e que veio de uma forma forte, de uma forma poderosa, dizendo para Moisés: eu sou. Eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou o seu nome, qual é o seu nome? Ele disse Yahvé, ou Jeová nas nossas traduções. Yahvé, eu sou o que sou. O Deus, diga ao meu povo que eu sou o Deus que irá tirá-los da terra da escravidão. Começa então um trabalho de libertação do povo do Egito. Um trabalho em que, para falar com aquele tipo de mentalidade, uma mentalidade ainda extremamente primitiva e presa, embotada, amarrada nas grades físicas, precisava de grandes revelações, de revelações estarrecedoras. E o Deus de Israel, nessa sua imensa preocupação de nosso pai adotivo, se manifestou poderoso diante do faraó do Egito. E qual foi a sua manifestação? Foi uma manifestação de poder, porque primitivo só entende uma linguagem, a do poder, a da força. Foi uma manifestação de disputa para ver quem tinha maior poder, porque o povo que não tem consciência segue o mais poderoso. E ele mostrou que era mais forte, porque foi nas 10 pragas destruindo o poderio da magia do faraó. E no fim venceu, mas venceu de maneira arrasadora, ao ponto de dividir o mar vermelho que o povo judeu passou, vindo depois destruindo todos os egípcios. Reparem então que esse poder manifestado por ele foi um poder para despertar consciência. Começa agora ele um trabalho de aproximar aquele povo dele. Fez tudo por aquele povo que caminhava no deserto. Prometeu uma terra maravilhosa, uma terra em que jorrava mel, uma terra com frutas e figos, uma terra que era um paraíso, a terra de Canaã. E, no entanto, aquele povo era sempre rebelde às suas informações. Um povo que chegou mesmo a dizer que preferia viver no Egito, viver como escravo, do que sofrer no deserto, independente da liberdade. É melhor ser escravo do que ter dificuldades com a liberdade. Um povo extremamente preguiçoso no seu caminhar, na trajetória da sua evolução. Ele então mostra poder, joga maná dos céus, eles se alimentam e, por causa disso, acreditam e silenciam nas suas queixas. Vai além, tira a água da pedra, mostra mais um poder, e o povo se silencia, se sedenta e segue a sua caminhada. E aí, diante de todos, no verdadeiro poder, depois da meditação de Moisés em 40 dias no Monte Sinai, ele se manifesta poderoso e traz a sua mensagem, os seus chamados 10 mandamentos. É interessante que esse primeiro código de revelação, de controle desse rebanho de Jesus na terra, foi de uma manifestação extremamente poderosa. Foram raios, foram trovões, foram trombetas, foram um verdadeiro alarido que fazia o povo silenciar diante da sarça ardente da glória que se manifestava no Monte Sinai. Foi o maior fenômeno físico que a
terra conheceu até hoje, em todos os tempos. Foi realmente assustador as trombetas no Monte Sinai. Assustadoras as trombetas no Monte Sinai. E, no entanto, Moisés desce trazendo os mandamentos. E o que ele encontra? Encontra o povo dançando em torno do bezerro de ouro. Completa idolatria, sem um pingo de carinho, respeito por aquele Deus que havia libertados do Egito. Eles, sem então a compreensão devida, Moisés teve de despertar as consciências dele. Se aproxima de Araão, que tinha responsabilidade para com o povo, e pergunta: Araão, o que aconteceu? E Araão vira para Moisés e diz: Senhor, tenha calma para comigo. O Senhor sabe o quanto o povo é rebelde. É interessante, então, essa colocação, que mostra como é que era o nosso estado primitivo, extremamente rebeldes, desobedientes, que só entendíamos uma linguagem, a linguagem da dor, a linguagem do poder. Moisés, então, quebra a lei que dizia não matar, como se estivesse dizendo, até agora ela não existe, apanha da espada e, juntamente com os levitas, mata 3.000. Era necessário ainda para que as pessoas compreendessem que o Deus se manifestasse, mas se manifestasse como poder. E a única condição de vida para eles era a vida física. Então, só tirando a vida física fazia com que eles tremessem e temessem a Deus. Daí a expressão do Antigo Testamento de temer e tremer diante de Deus. Porque eram rebeldes, extremamente rebeldes. Ele volta ao Monte Sinai, recebe os mandamentos. E como fala os mandamentos? O primeiro mandamento é extremamente positivo. Eu sou o Deus. Então, repare, ele não começa negativo, ele começa de uma maneira afirmativa. Eu sou o Deus de Israel. Fui eu que tirei este povo da terra da escravidão. Então é positivo. Eu não aceito nenhum Deus diante de mim. Sou apenas eu, sou um Deus zeloso, sou um Deus ciumento, que quero todos apenas me cultuando. Que não haja culto de nada que existe no céu, na terra, nem no fundo do mar. Eu sou o centro das atenções. Só plasmando um Deus assim com características humanas, com características de poder, é que poderíamos ter a ideia da primeira concepção de Deus para aquele povo rebelde. E começa então os seus mandamentos: não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Repare que a apresentação dos mandamentos é toda ela no final de forma negativa e de forma imperativa. Não faça. Como se estivesse dizendo assim: você quer fazer, a sua tendência é fazer, a sua tendência é matar. É muito mais fácil, como disse o primitivo, é muito mais fácil roubar a vaca do próximo do que eu ter a minha vaca, tomar conta dela, sustentá-la, cuidar dela no mesmo detalhes, e ainda pode o próximo depois me roubar a minha vaca. Se eu já chego lá e roubo ela, ela já está pronta. E aí é só eu usufruir. Mas é que nesse problema de roubar ou não uma vaca, vai depender do mais poderoso. E sempre foi assim. Aquele que é o mais poderoso domina, e o mais fraco passa a ser servo. É ele, o mais fraco, que vai tomar conta e cuidar da vaca e apanhar os lucros para o mais poderoso. Era assim então que Deus tinha que se manifestar, para mostrar para o homem que ele não deve roubar, que ele não deve matar, que ele não deve cobiçar nada do que do outro, porque isso é feio. Mas como aquele povo poderia obedecer? Só numa linguagem: se fizer, eu te mato. Vai para a praça pública a ser apedrejado. Aí vocês poderiam dizer: poxa, mas esse Deus de Israel, esse Jesus do Antigo Testamento é muito mau. Imagina, se você não fizer isso, ele te mata. E as pessoas morriam a pedrada em praça pública. Como é que é isso? Não, vamos analisar em maior profundidade. Não quer dizer que ele, Deus de Israel, matava as pessoas. Ele dava uma lei. A lei diz não matar. Se você vai e mata, é você que desobedece a lei. E se a pena da lei diz que você vai ser apedrejado em praça pública, é você que está se apedrejando. É você que está escolhendo aquele destino. Porque agora você tem consciência e pode compreender. E a lei está claro, não matar. Se matar, vai acontecer isso. Tanto que é tão verdade que esse Deus extremamente poderoso do Antigo Testamento, ele dizia assim: eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e na quarta geração. Repare que ele era o Deus que era forte, que era poderoso, que era um juiz, mas não era um monstro, não. Olhem bem, vou repetir a frase.
Eu sou um Deus zeloso, um Deus que puna a iniquidade dos pais dos filhos na terceira e na quarta geração. Se ele tivesse dito, eu sou um Deus zeloso, que puna a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração, aí ele seria mau. Extremamente mau, seria um monstro. E não condizia com uma pessoa que nos adotou como filho. É lógico, então, e fica bem claro, que ele não está fazendo com que o filho pague o erro do pai, como diz também Ezequiel, não é porque o pai come uvas verdes que o filho vai nascer com os dentes estragados. Muito pelo contrário, cada um segundo as suas obras. Então ele explica muito bem. Eu puno a iniquidade dos pais dos filhos, mas só lá na terceira e na quarta geração, por essa nossa afinidade de queremos reencarnar no mesmo grupo, entre os nossos conhecidos, entre os nossos familiares, aquele pai que errou, quando reencarnar lá como neto, como bisneto, lá na terceira e na quarta geração, só aí é que eu vou fazer com que ele pague o erro que ele fez. Ele mesmo, com as suas próprias experiências, adquirindo os seus próprios valores, fazendo o seu próprio aprendizado para se libertar. Então ele é um Deus que cuidou de nós no mínimo de detalhe. E me lembrava o nosso amigo Newton Boechat, uma frase de Emmanuel. Olha, no Antigo Testamento é o homem desesperado batendo a porta do céu. O homem quer uma resposta. Mas aquela resposta para aquele homem desesperado vinha em forma de dor, vinha em forma de trovão, vinha em forma de fúria. Ele se apresentava, eu sou o Deus dos exércitos e não quero nenhum outro Deus diante de mim. E não preciso do exército de Israel para vencer a guerra, porque eu vou na frente e venço. Apenas o exército deve me obedecer e seguir as minhas normas, porque eu estou na frente do exército. Só assim ele poderia ser aceito, temido e tremido. Não era o Deus em forma de amor, era o Deus em forma de tremor e de temor. Simplesmente, não por ele, mas por causa do nível da humanidade, do nível dos seres em que ele estava lidando. Vamos ver a personalidade dele. Vamos ver se a personalidade desse Yahvé era realmente vingativa, mal ou não. Vamos ver se ele era equilibrado ou não. Emmanuel nos fala do nome, da significância do nome das pessoas. E o único detalhe que nós temos aqui para esse Deus, além de todas essas manifestações de temor e tremor que ele apresentava, era o seu nome. Porque essa foi uma revelação pessoal que ele fez para Moisés. O meu nome é Yahvé. Eu sou o que sou. O meu nome é Yahvé. Então vamos analisar o nome dele. Mas para isso, vamos nos basear um pouquinho no Emmanuel. Vamos ver o que ele acha dos nomes das pessoas. Cada um tem um nome, né? Felipe, Jorge, Visconde, cada um tem um nome. Mas vamos ver o que significa então esse nome Yahvé e se cada nome tem um significado. Para isso, vamos nos recorrer do nosso Emmanuel. Dizer, na Terra, ou no plano invisível, no plano espiritual, temos a simbologia sagrada das palavras. A pergunta é sobre nome. Então, as palavras aí estão no sentido de nome, né? O estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas. Cada homem recebe a influência que faz jus. Então, cada pessoa, sem dúvida, recebe a influência que faz jus, quer dizer, aquela que é própria da pessoa, da sua característica. Só que nós perdemos um completo contato com a realidade dos nomes. Os antigos sempre iam buscar na espiritualidade a resposta para dar para os seus filhos um nome correto. Haviam até as revelações espirituais. Por exemplo, é bem conhecida a passagem do anjo diante de Maria e mais tarde do anjo diante de José. O plano espiritual dizendo o nome dele vai ser Jesus. Não foram os pais que colocaram, é a revelação espiritual que dita, o seu nome será Jesus. O que nós temos então é que a palavra do nome, a palavra nome quer dizer a manifestação externa da essência interna. Então o nome é a manifestação externa da pessoa, daquilo que ela é internamente, ou melhor, é aquilo que ela manifesta do seu real potencial interior, da sua real capacidade espiritual. Esse Deus do Antigo Testamento, ele deu o nome dele, ele mesmo que disse, o meu nome é Yahvé. E para isso, nós fomos nos basear em estudos, como diz Emmanuel, em estudos especializados para saber o que significa esse nome. Então nós temos lá Yahvé, que dá nas nossas traduções mais apressadas a palavra Jeová.
é a mesma coisa. Só que aí eu estou seguindo o texto no original. São apenas 4 palavrinhas, então nós estamos com apenas 4 letras. E nós estamos traduzindo realmente cada letra para a nossa linguagem aqui na Terra. E a Vera, então, as 4 letrinhas são essas daqui. O I, que dá o iode no hebraico, porque o texto foi dado em hebraico, o nome hebraico. O E é o nosso Ré. O V é o Val, é a letra chamada Val. E o outro E também é a letra chamada Ré. É interessante que dentro do vocabulário ou do alfabeto hebraico, todas as letras são consideradas sagradas. Os judeus consideram o seu alfabeto como um alfabeto sagrado. E é muito interessante isso, porque não só o alfabeto judaico é sagrado, mas todos os alfabetos são sagrados. Pode existir alguma bênção maior do que a capacidade de se comunicar? E a gente se comunica através das letras, e as letras formam palavras, e é o som. Essa capacidade de você poder anotar aquilo que você pensa em livro e guardar para a posteridade, sem dúvida é uma revelação que emana do alto, sem dúvida é uma verdade esclarecedora. Só a inspiração de grandes seres do plano espiritual poderia nos dar a capacidade de criarmos um alfabeto que seja realmente sagrado, para podermos guardar as experiências humanas através dos escritos. Então os judeus, especialmente os judeus, eles tinham um cuidado e um carinho muito grande pelo seu alfabeto, principalmente com relação à palavra Yahvé, que ninguém era permitido pronunciar. Ninguém poderia pronunciar essa palavra, porque, como diz Emmanuel, precisa-se de estudos especializados, que só agora, através da nossa evolução, com o conhecimento maravilhoso do linguajar e da mensagem espírita, é que podemos tirar o espírito da letra e compreender a real profundidade da mensagem que está profunda ou incrustada no nome do Yahvé. Reparem as 4 letrinhas no original em hebraico como são. Eu repeti ali as letrinhas aqui no nosso alfabeto e coloquei a sua simbologia no alfabeto hebraico, também ali do lado. Nós temos então as 4 letrinhas do alfabeto que formam o nome Yahvé. E é interessante que cada letrinha do alfabeto hebraico, ela tem um significado. Cada letrinha, ela tem uma figurinha que mostra um tipo de bicho, um tipo de situação, um tipo de pessoa, uma determinada representação, uma figurinha. O que cada uma dessas letrinhas do nome Yahvé quer dizer? Por exemplo, o I de Od, ele significa o macho. É a força do macho, ou em outras palavras, é a psicologia ativa. Então, o I, nós temos nele o macho ou a psicologia ativa. No Ré, nós temos a força da geração, ou a psicologia feminina, a receptividade, aquilo que fecunda e gera. Então é muito interessante que no nome de Yahvé, nós trazemos em si 2 letrinhas, que uma significa o macho, outra significa a fêmea. E é basicamente o que escreveu Moisés no Gênesis, no seu primeiro capítulo, no versículo 26, quando Deus criou o homem, o fez macho, fêmea. É o que fala o livro dos Espíritos nas perguntas 200, 201, 202 e 822 do livro dos Espíritos. O Espírito em si mesmo é macho, fêmea. Ele pode reencarnar como macho, como pode reencarnar como fêmea, porque ele traz em si essa potencialidade. Não quer dizer que ele venha a ser macho ou que ele seja fêmea. Ele é macho e fêmea. Vamos imaginar o azul e o amarelo. O azul é o azul, o amarelo é o amarelo. Quando os dois se unem, nós temos o verde. O verde é azul? Não é. É amarelo? Não é. Ele é verde. Que traz em si a potencialidade macho e fêmea, ou azul e amarelo. Assim, ele tinha as características macho e fêmea, como todos nós trazemos essa característica. Só que em nós, essas características estão em estado de desequilíbrio. Nós temos uma psicologia, às vezes, machista, onde que nós temos seres muito mais ativos e muito mais machos, e outros seres mais submissos, com psicologia mais feminina. No caso desse Yahvé, havia uma outra letrinha que era chamada
val, ou chamada val, que quer dizer, na sua simbologia ou na sua representação, equilíbrio. E aí nós já temos uma mensagem muito interessante. Ele era macho e fêmea, e tinha o val do equilíbrio, ou em outras palavras, era macho e fêmea em perfeito equilíbrio. Ou em outras palavras, era um ser de alta envergadura espiritual que já tinha realizado em si o potencial da evolução, em que era perfeitamente equilibrado com essas duas forças, ativa e passiva, o que mais tarde ele demonstrou tranquilamente na figura de Jesus. Não é? Jesus era homem ou mulher? E é lógico, entendemos, ele veio num corpo masculino. Mas por que ele veio num corpo masculino? Porque, segundo a lei dos judeus, só o homem poderia falar em praça pública. A mulher não podia. Como ele ia pregar o seu evangelho se não fosse num corpo, segundo a lei dos judeus? Outra coisa que ele teve de ficar amarrado até os 30 anos, porque só se podia pregar em praça pública depois dos 30 anos. E ele teve de se acoplar a isso também, esperar os 30 anos. Mas deixou por trás decifrada a mensagem que estava livre disso. Tanto que aos 12 anos ele ensinava os doutores do tempo. E o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na página 106, coloca muito bem que, independente da bela cultura dos essênios, ele não precisou da cultura dos essênios nem de nenhuma outra escola, porque ele, desde os seus primeiros dias, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta conheceu desde os tempos longínquos do princípio, porque foi ele que criou o planeta. E tinha um controle total sobre si mesmo. O que nós vemos, então, é que ele, neste equilíbrio perfeito, se comportava assim no Antigo Testamento. Ele se manifestava de uma forma ditatorial, de uma forma positiva, mas ele em si mesmo era equilibrado. Era porque o povo precisava daquela manifestação, é que ele vinha como Deus dos exércitos, como Deus zeloso, como Deus de temor e de tremor. Mas ele em si mesmo era um ser equilibrado. Tão equilibrado, mas não parado em termos de evolução. Equilibrado em parte, porque ele tem um outro rezinho com ele. Ou em outras palavras, se nós vimos que o ré é a força de fecundação, é a força de gerar, ele é um ser equilibrado que continua gerando. Ou melhor, ele não é um ser que já resolveu essa evolução e que está parado, estático, pronto, resolvido. Não, muito pelo contrário. Ele é um ser em perfeito equilíbrio que continua se fecundando, que continua se gerando. A evolução não termina nunca, como nos fala a pergunta 192 do Livro dos Espíritos. Nós evoluímos em moral. Quando chegamos à condição de espírito puro e pudermos dizer como Cristo, como ele nos expressou no Getsemane no Monte das Oliveiras: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, nesse exato momento eu realizo a evolução moral. Eu atinjo a plena realização moral, porque já não é mais a minha lei, mas é a lei de Deus que age e se manifesta por mim. Como mais tarde ele disse: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas procede, o Pai é muito maior do que eu. Ora, é interessante então que esse potencial de se gerar, continua a pergunta 192 do Livro dos Espíritos, prossegue em ciência universal. Em ciência universal, em sabedoria espiritual, nós continuamos crescendo sempre. E é um caminho ad infinito, porque por mais que se some ao finito alguma coisa, nunca lhe dá o infinito. Então o Senhor, o Cristo, esse Espírito que nos adotou como filho, está sempre crescendo em evolução, em perfeito equilíbrio já consigo mesmo, mas sempre crescendo. Paulo de Tarso levanta muito bem essa hipótese na sua carta aos Hebreus. Aqui cabe um parênteses com relação à carta aos Hebreus, porque o Emmanuel, no livro Paulo Estevam, disse que essa foi a carta mais inspirada de Paulo de Tarso. Além do mais, foi a única que ele escreveu de próprio punho. As outras ele usava os seus amigos, como Lísias, Tito, Lucas, mas essa ele escreveu de próprio punho. Escrevia chorando, porque escrevia para os seus irmãos, os judeus. Profundamente inspirado, tentou colocar ali a sua alma para despertar os corações. E no capítulo 5, versículo de 5 a 10, ele afirma: Jesus, quando passou aqui na terra, aprendendo no sofrimento, cresceu e se aperfeiçoou, passando a ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que quer dizer essa expressão em Paulo de Tarso? Em que Jesus passou a ser. Se ele passou a ser, é porque não era.
passou a ser sumo sacerdote. O que quer dizer a palavra sacerdote? A palavra sacerdote é uma expressão que quer dizer o dotado da graça. E graça, na filosofia de Paulo de Tarso, é a manifestação do Espírito de Deus. Então, o sacerdote é o dotado da manifestação do Espírito de Deus. Todos aqueles que são pessoas do bem, pessoas positivas, inspirados pela graça divina, são sacerdotes. E Jesus passou a ser super sacerdote, ou sumo sacerdote. Ele era dotado da graça de Deus. Agora ele passou a ser um super dotado da ordem de um Melquisedeque. E se a gente não entende nem Jesus, quanto fará querer entender um nível mais evolvido? Vamos fugir e escapar isso da nossa palestra e nos levaria a verdadeiro gigantismo de conceitos que sem dúvida sairiam errados. Se ainda não dá para entendermos Jesus, imagina planos mais envolvidos. O que cabe ainda, e aí é importante considerar, é o seguinte, que realmente, confirma Paulo, ele está se gerando, ele está cada vez mais aprendendo, crescendo. E ele mesmo fala isso para os discípulos na estrada de Emaús. Mas o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então ele, para com ele mesmo, tinha uma glória. É lógico, não vamos a fazer uma interpretação apressada, achando que o fenômeno da cruz, o sofrimento da cruz, podia despertar uma alma tão fantástica como aquela. Porque sofrimentos tão bárbaros como o da cruz, é o da fogueira, é o da degolar, é outros sofrimentos, grandes outros seguidores do Cristo também passaram. É lógico que nós estamos falando, o Evangelho estamos falando de um outro tipo de sofrimento. Por exemplo, o sofrimento de amar a humanidade e não ser reconhecido, e não ser correspondido, ao ponto de certa vez ele dizer, até quando vos suportarei? Trazer a mensagem, se desprender do centro da luz em que se encontrava, Pai adotivo nosso, vir aqui trazer uma mensagem de amor, de libertação e não ser compreendido, é um sofrimento muito grande. E esse grande sofrimento não fez que ele se esquecesse de nós, ao ponto de dizer, eu estarei convosco até o fim dos tempos, e minha lei não vai passar, e não vai cair um pingo da lei, porque tudo será cumprido e nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esse amor imenso, gigantesco dele para com a nossa humanidade é que mostra a sua condição de santo e de caridade irrepreensível. Mas repare então que ele para com ele mesmo está se gerando, está crescendo, está evolvendo. Passa-se o tempo e ele se comunica através dos profetas. Sempre assim, esse Yahvé poderoso veio através dos profetas. E anunciava através desses órgãos, a palavra profeta, quer dizer, os textos sempre falam assim. E ele falando através do órgão do profeta, quer dizer, o profeta é o órgão, para que venha a mensagem através da psicofonia ou da psicografia, ou dos fenômenos, como no caso de Moisés, da pneumatografia, que é a escrita direta. E independente dessas suas manifestações, ele vinha e trazia a mesma linguagem através de todos os profetas. Através de todos ele se anunciava e dizia, eu virei. E todos anunciam a sua vinda. Mas há uma anunciação muito especial, a que se encontra em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, em que diz que ele mesmo, Yahvé, renascerá, e que virá na terra através de uma jovem Israel, e que precisamente será chamado de Emmanuel. O que quer dizer Emmanuel? É o Deus conosco. Emmanuel quer dizer Deus conosco, aquele Deus do Antigo Testamento, que viria aqui na terra para nos apresentar a mensagem de libertação. E aí é que eu falo, através desse divisor de águas, de Yahvé antes do Cristo, e este mesmo Yahvé se manifestando como Cristo, sendo o mesmo Emmanuel, o Deus conosco, como eu já citei em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Como é que este Deus conosco procedeu e agiu? Qual era a sua mensagem? O que tinha por trás da sua personalidade? Qual era a força a mais que ele trazia? Qual era a contribuição a mais do que aquela que ele já nos dava no Antigo Testamento? É interessante que ele recebeu, esse Yahvé, o nome de Jesus. E mais uma vez nós devemos nos preocupar com o nome, ainda mais no caso especial dele, em que o nome foi dado pelo plano espiritual, de seres de alta envergadura espiritual. E é interessante que a revelação foi feita duas vezes, como se quisesse dar uma chancela, e como se quisesse dar realmente uma revelação de peso para dizer, é uma coisa importante que nós devemos prestar atenção. Repare que o nome Yahvé se transformou
e Yahshua, que é Jesus. É o mesmo nome Yahvé, apenas com uma letrinha a mais no meio. E essa letrinha em grego, em hebraico, se chama Shi. Ele veio com essa letrinha a mais. Nós já vimos o que significa o I, que é a força masculina, o E, que é a força de geração, ou de multiplicação, ou de transformação, ou de evolução. Nós vimos que o Val é o equilíbrio. Nós voltamos a ver que esse estágio de equilíbrio continua cada vez buscando equilíbrios maiores através de uma evolução constante. Agora nós precisamos ver o que é esse Chi, que basicamente é a letrinha que está aqui na transparência para vocês. É o mesmo nome, só que agora ele traz um Chi no meio. O que quer dizer o símbolo da palavra, da letrinha Chi? É fogo em hebraico. Então Jesus é o mesmo Yahvé do Antigo Testamento, só que agora ele traz um ingrediente a mais, extremamente poderoso, que é o fogo. E como eu já havia falado para vocês aqui, do padre Teilhard de Chardin, no início da nossa palestra, nós buscamos em sua obra uma outra frase muito significativa sobre o fogo, e principalmente sobre esse Chi aqui do nome Jesus. Diz o padre Teilhard de Chardin: um dia, depois de dominarmos os ventos, as ondas, as marés, a gravidade, teremos que subjugar para Deus as energias do amor. Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. Então ele compara o amor com o fogo e diz que na primeira parte da história, onde as nossas forças não estavam subjugadas para Deus, nós descobrimos o fogo físico, o fogo da fogueira. Mas depois, quando as nossas forças estiverem subjugadas para Deus, ou unidas para Deus, nós vamos descobrir a palavra amor. E vamos ver que este amor é um outro fogo, um fogo poderoso e o fogo mais importante da história. Repare a importância, então, da palavra fogo na explicação do padre Teilhard de Chardin, comparando-a com amor. Jesus traz um fogo dentro de si, um fogo que arde, um fogo que queima, um fogo que é amor, tomado por paixão, ele se desprende do centro da luz e vem aqui nos incendiar na fogueira do seu amor. Depois de Cristo não podemos mais ser indiferentes. Ou somos com Ele ou contra Ele. É um fogo que arde que nos leva para uma paixão tal. E essa paixão é amor ou é ódio? É um fogo que queima. E Ele mesmo disse: vim lançar fogo à terra. E como quero que ela arda, que ela se incendeie. E esse fogo é basicamente o fogo que arrasta do amor. É interessante que ele em si mesmo era equilibrado, macho e fêmea. Teve de vir um corpo masculino, mas a sua psicologia estava equilibrada no masculino e no feminino. Repare, psicologia masculina de Jesus. Ai de vós, hipócritas, que colocam um peso tremendo no ombro do povo, mas que vocês não carregam um dedinho, que fecham a chave do conhecimento do tempo, que nem vocês entram nem deixam o povo entrar. Quem vos ensinou assim? Quem vos deu tal autoridade? Diga àquela raposa Herodes que eu estou na Galileia. Ai de vós, a psicologia toda masculina, que pegou do chicotinho e tirou os animais do templo. Psicologia toda doce e feminina. Vinde a mim, as criancinhas. Se aproximai de mim. E abraçou e beijou as crianças e disse: vinde a mim, todos que se encontram sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei repouso para as vossas almas. É uma mensagem de amor, uma mensagem que atrai, uma mensagem doce e feminina. Venham, coloquem a cabeça em meu ombro e repouso. Esse equilíbrio nele era um equilíbrio de tal maneira que chegou ao ponto de apresentar agora um novo tipo de mensagem. Uma humanidade mais capacitada poderia agora entender um outro Deus, um Deus amor. E o primeiro ponto fundamental, diz Paulo de Tarso, na sua carta aos Filipenses. O primeiro ponto fundamental, ele se esvaziou da forma de Deus. Porque seria usurpação, continua Paulo, ele ficar na forma de Deus. Para o Antigo Testamento não era usurpação. Ele vinha e se apresentava como Deus, porque as pessoas precisavam de um Deus concreto para poder cultuar, para poder representar. Mas ele não.
se desfez da forma de Deus para não ser usurpação e veio até nós. E escolheu a forma de servo. E entre os servos a forma do servo obediente. Obediente até o fim. Obediência de cruz, diz Paulo. Era uma representação completamente diferente e estranha de tudo aquilo que a humanidade havia conhecido até hoje. Todas as grandes revoluções da humanidade veio através dos grandes políticos, dos grandes militares, dos homens de poder, dos homens de finança. Cristo veio em Belém, na palha humilde, entre as ovelhas, entre o rebanho humilde, entre pastores e na cidadezinha mansa de Nazaré. Era uma cidade tão simples, a Nazaré, em que ele foi viver, e que mais tarde, Flávio Josefo, o grande historiador judeu da época de Jesus, ao descrever as 400 principais cidades da Galileia, nem cita Nazaré. Ao ponto de, mais tarde, os seus próprios discípulos afirmarem: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aquilo que é tão insignificante, ali mesmo, na forma de servo, e de servo obediente, obediente até o fim, obediência de cruz, ele quis trazer uma mensagem de libertação para os sujos. Escolheu os seus colaboradores, conhecia cada um, os 12, até mesmo Judas, todos, escolheu a todos e conhecia a todos. Eram homens simples, eram pescadores, eram mulheres simples do povo, eram prostitutas, que haviam encontrado em Jesus a esperança de viver. E com isso que sempre foi considerado os párias da humanidade, os seres mais afastados da nobreza da humanidade, ele reconstrói uma nova humanidade. Cria um novo conceito de vida, cria um novo ambiente para a Terra, irradia uma mensagem que nunca a humanidade havia vivido, a mensagem do amor. Amor a tal ponto de se doar para o próximo. Amor a tal ponto do martírio na cruz. Mas não só o amor de martírio na cruz, porque essa era a libertação que o levava para os céus, mas demais, de ressuscitar e viver conosco, e ficar conosco depois de ressuscitado, e chamar para Pedro: Pedro, eu te chamei para pescador de almas, Pedro. E Pedro não entendeu, não compreendeu, apesar da ressurreição de Jesus, foi pescar. E o mestre teve de fazer uma segunda pesca milagrosa. E eram tantos peixes que precisou de um outro barco. E convoca a figura de Pedro outra vez para o apostolado: Pedro, eu não te quero pescador de peixes e sim de alma. Tu me amas, Pedro? Ele disse: eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? E quando o apóstolo, tomado pela sua emoção, já ia explodir na sua sequente manifestações de explosão diante de fenômenos em que ele se encontrava extremamente em situações de repugnância, ele, diante de uma situação de quase explosão, ele afirma para Jesus: eu te amo, mestre. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: vá apacentar o meu rebanho. E como foi difícil Pedro apacentar o rebanho do Senhor. O próprio mestre teve de aparecer para ele e disse: Pedro, vai pregar a minha mensagem para o centurião romano. E o Pedro disse para o Jesus espiritual: não, ele é um gentio. Pedro, eu estou mandando, não, ele é um gentio. Imagine a força para uma mensagem de amor penetrar no coração endurecido de um homem, e de um homem diferente da grande maioria da humanidade. Vá, Pedro, ele não. Eles são impuros. Então Jesus mostra numa visão espiritual 4 animais impuros e diz para Pedro: vai e coma, Pedro. E ele diz: eu não vou, Senhor, porque eles são imundos. E Jesus disse: mas como pode ser imundo aquilo que Deus criou? Se foi Deus que criou, como é que é imundo? E ele então, tomado pela força da insistência do amor de Jesus, foi pregar para o gentio. E qual foi a sua surpresa? Que o gentio compreendeu a mesma mensagem de amor que ele havia compreendido, a mesma linguagem e as mesmas línguas de fogo que desciam dos céus através do fenômeno de genealogia havia acontecido com ele e com toda a sua família. Não havia diferença entre os gentios e os judeus. Ele volta então e afirma isso para Tiago, que o repreende. Mas ele, na tomada pela essa força de Jesus, continuou vivendo com os gentios. Foi realmente comer com os servos, ou com os gentios na cidade de Antioquia, juntamente com Paulo, sentava à mesa e comia com eles. Um dia, 2 judeus da cidade de Jerusalém se aproximavam, e Pedro não sentou para comer com os gentios. E Paulo foi indagar por Pedro:
É porque os judeus estavam ali e ele queria fazer política para dizer, não, eu continuo ainda com os mesmos princípios, eu ainda continuo obedecendo a lei, eu não sento para comer com os impuros. Ainda depois de anos da vivência do mestre em seu coração. E Paulo repreendeu em público, dizendo que a atitude de Pedro não era certa. Ele então toma um novo impulso e continua a divulgação do Evangelho. Vai para a cidade de Roma, e lá na cidade de Roma prega o cristianismo. E toda Roma é trucidada. Nero matava os cristãos em quantidade. Ele, desesperado, vendo que estava praticamente impossível a real vivência do cristianismo e a sua fixação nas terras de Roma, ele volta em desespero para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, ele encontra Cristo. E ele pergunta, covarde homem, onde vai, Senhor? E o próprio Jesus responde, eu vou para Roma, para fazer o que tu não cumpriu, a sua missão, morrer mais uma vez no seu lugar. Ele, não, Senhor, eu agora compreendo, eu agora sei que tu queres, como pescador de almas, eu retornarei, eu voltarei para Roma. E chegando em Roma, pede para ser crucificado. Não igual Jesus, mas de cabeça para baixo. Repare como é lenta a penetração da força desse amor que queima do Cristo. Esse amor que queima e que transformou o apóstolo da gentilidade. Esse amor que também está queimando através das reencarnações os nossos corações. Que está penetrando gradativamente, rompendo as nossas impurezas, como dizia João Batista. Eu mergulho na água. O meu trabalho é o batismo da reencarnação. Ele não. Ele vos mergulhará no fogo. A missão de Jesus não é o batismo na água, ele nunca batizou na água. A sua preocupação não é com as reencarnações físicas, do muito reencarnar. A sua preocupação é na qualidade da reencarnação. Ou melhor, no batismo do fogo. O que nós fazemos para valorizar a nossa reencarnação? O que realmente nós fazemos para que a nossa reencarnação venha a ser produtiva e venhamos sair da terra em condição melhor, mais purificados, caminhando para a santa, para a caridade repreensível. Esse é o Cristo amor. Esse é o Cristo dono da história. Esse é o Cristo que já está com o checkmate preparado e a gente pode mexer as peças, o peão, o ator, o bicho, para essa ou aquela direção. No final, o checkmate já está dado. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Ele traz a história nas mãos. Nos adotou como filhos e vai nos levar para onde nós devemos ir. Para Ele mesmo, para o ponto ômega. Esse é a história do Mestre. Essa é a sua força. Essa é a sua mensagem de amor. Essa é a mensagem do amor que irradiou Paulo de Tarso para fazer o trabalho da divulgação do cristianismo nascente. É essa força de amor que tomou a figura luminosa de Francisco de Assis e trouxe luz para a Idade Média em profundas trevas. É essa força de amor que iluminou Lutero para que ele venha mais uma vez reviver a força do Evangelho e dar para os homens mais uma vez a mensagem de Jesus. É essa força do amor que se apresentou na figura inesquecível de Allan Kardec, nos trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que abre as portas da revelação espiritual e nos apresenta os céus inesquecíveis, no qual nós devemos conquistar. É essa força do amor que continua se irradiando através do programa da Federação Espírita Brasileira, que nos traz, desde a sua fundação, a mensagem de Jesus para a humanidade. É essa força de amor que penetra no coração de cada companheiro que trabalha no movimento espírita de Franca e que nos congrega para uma semeadura tão fecunda como nós vemos aqui no interior do grande São Paulo. É essa força do amor que mexe com a alma do grande lembrado nesta figura, nesta semana do livro espírita, que é o Newton Boechat. É esse amor do Cristo que Newton sentia e que nos amava e nos dizia assim nas suas palestras. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol,
Que aqui a escolha é luz, é paz, é amor, é glória. Paz e fraternidade com vocês.